Boa noite, Dom. Meu nome é Fernanda, mas amigos próximos me chamam de Fê. Não sou de escrever muito sobre a minha vida, mas decidi relatar tudo isso porque percebi que não conseguiria guardar por mais tempo o peso dos últimos acontecimentos. Sinto que, se não botar para fora, vou passar o resto dos meus dias olhando para trás com medo de que qualquer pessoa ou situação seja o estopim para aquilo tudo voltar. Só quero esclarecer que não sou nenhuma especialista no assunto. Sou apenas alguém que passou por uma série de coisas que até hoje não sei explicar totalmente. Você pode acreditar ou não, mas essas linhas são a forma mais fiel que encontrei de descrever tudo do jeito que senti. Eu cresci em um distrito pequeno onde todo mundo se conhece por apelidos, e as fofocas correm mais rápido que carro de corrida. Meus pais sempre foram reservados, gente do tipo que trabalha duro e não fica xeretando a vida alheia. Desde novinha, eu via meus amigos sonhando em sair de lá, mas eu gostava da calmaria. Achava que era um lugar onde, no máximo, a gente lidava com problemas de água encanada ou com as rezas quando faltava chuva. Nada além disso. Era comum vermos conversas sobre simpatias ou curas caseiras, mas não passava de conversa na cozinha, nada que fosse extremo ou maligno. Conheci Denis quando eu tinha 19 anos. Ele era um rapaz trabalhador. Ajudava o pai na pequena plantação que a família mantinha nos arredores. Nos aproximamos rápido, pois compartilhávamos o mesmo jeito de quem prefere ficar na dele do que participar de grandes bagunças. A convivência levou a um namoro que durou quase 2 anos. Então, decidimos nos casar. Não foi nenhuma cerimônia luxuosa. Era só um salão improvisado, um bolo feito pela minha mãe, docinhos trazidos pela tia dele e música tocada pelo tio que tinha um violão meio desafinado. Só que a festa, sem pompas, foi o retrato exato de quem éramos. Gente simples e com pouca ambição de sair dali. Montamos nosso cantinho numa casa cedida pela avó de Denis. Ela costumava dizer que lá era um ninho de paz. Era feita de alvenaria simples, com 2 quartos, uma sala conjugada com a cozinha e um quintal de terra batida onde cabiam uns pés de erva cidreira e umas mandiocas que a gente plantava para consumo próprio. E ali foi nosso lar por alguns anos. Não vivíamos na abundância, mas não faltava nada. Eu sempre gostei de tudo limpo, arrumado e cheiroso. Meu marido achava exagero. Dizia que eu era meio fissurada em passar pano e esfregar as panelas. Mas isso nunca foi problema, nunca houve briga por causa disso. Na verdade, éramos um casal comum, e eu sinceramente acreditava que nossa vida continuaria estável, com o dia a dia cheio das mesmas rotinas e pequenas alegrias. Tudo começou a mudar quando Denis arranjou um trabalho extra em uma fazenda próxima. Um conhecido dele, chamado Amaro, tinha comentado que o dono da fazenda precisava de mais gente para mexer com gado e fazer manutenção das cercas. Denis agarrou a oportunidade porque poderíamos completar a renda e talvez guardar algum dinheiro. Foi então que apareceu uma mulher chamada Claudinha. Ela também tinha conseguido serviço na mesma fazenda, mas cuidando de algumas hortas que estavam sendo implantadas. E aparentemente, ela era novata na região, chegara há pouco tempo com um tio doente que ficara internado num posto de saúde próximo. Não vou mentir, a primeira vez que a vi, achei que fosse bem simpática. Ela falava com todos e sempre trazia uma risada fácil, um jeito extrovertido que contrastava com o povo mais fechado do distrito. Claudinha passou a frequentar os encontros de fim de semana que aconteciam na própria fazenda, onde os trabalhadores se reuniam para comer churrasco e beber refrigerante. Eu não costumava ir em todos, mas quando aparecia, notava que ela tinha a mania de se aproximar de Denis para conversar. Falava de plantio, de como um dia pretendia abrir o próprio negócio de produtos artesanais e pedia dicas sobre a terra da região. Nada que me incomodasse muito no começo, eu só via aquilo como uma convivência natural de colegas.
Mas aos poucos fui notando algo estranho. Ela sempre elogiava meu marido de um jeito que me deixava sem graça. Dizia coisas como: Denis, você é muito entendido de tudo, hein? Você tem uma força que impressiona. Você deve ter sido criado no berço da roça, né? E isso soava menos uma admiração e mais como flerte. Só que a gente tem aquela mania de achar que é exagero da nossa cabeça, então ignorei. Com o tempo, entretanto, a própria vizinhança começou a falar. Minha amiga de infância, Rafa, me puxou pelo braço num dia de feira e disse algo como: Fê, toma cuidado com essa mulher, viu? Ouvi dizer que ela entra em tudo que é casa, se intromete em tudo e parece meio curiosa demais. Eu ri sem achar muita graça e desconversei, porque nunca fui de alimentar fofoca. Pensei que Claudinha só era solícita e expansiva, nada além. Mas as semanas foram passando e notei que Denis chegava em casa meio disperso, mais calado. Quando eu perguntava como foi o dia, ele respondia de forma curta. Parecia estar escondendo alguma coisa. Talvez estivesse cansado, mas eu sentia que não era só isso. Em determinado sábado, apareceram aqui em casa para um almoço improvisado alguns colegas da fazenda, inclusive Claudinha. Trouxeram carne para assar e umas latas de cerveja. Ela foi entrando com a maior intimidade, elogiou a organização da minha cozinha e ficou perguntando como eu conseguia deixar os pisos tão brilhantes. Eu apenas sorri e desconversei. Só que a certa altura, quando estávamos servindo a comida, ela soltou: Nossa, Fê, parabéns pela casa, tá tudo impecável. Eu sou do tipo que cansa fácil de limpeza. Mal passo um pano e já corro para me sentar. Não sei se Denis se incomoda de ter uma dona de casa assim tão caprichosa. Talvez ele goste de um pouco mais de diversão. Ela riu e me olhou de um jeito meio debochado. Na hora, gelei por dentro. Parecia uma provocação. Olhei para Denis, que fingiu não ter ouvido. Aquilo ficou engasgado na minha garganta. As semanas seguintes foram mais estranhas. Denis passou a chegar cada vez mais tarde, alegando que precisava ficar mais horas na fazenda. E eu, para não parecer paranoica, evitava discutir. Só que percebi que ele estava distante não só fisicamente, mas emocionalmente. Ele não se deitava no mesmo horário que eu, evitava conversar sobre a nossa rotina, reclamava quando eu me preocupava demais com a limpeza. Disse certa vez que eu era parada no tempo e que talvez devesse me soltar mais para a vida. Eu não entendia o que ele queria dizer com aquilo. Em pouco tempo ele começou a mudar o modo de falar e de se vestir. Colocou umas roupas que não combinavam com nosso ambiente rural, tênis coloridos, cabelo mais estilizado. As pessoas notavam que ele estava diferentão. E por alguma razão, senti que Claudinha tinha a ver com isso. Logo surgiram boatos de que ela fazia simpatias fortes, que aprendia coisas com uma parente distante e que já tinha fama de mexer com feitiços. Não dei muita atenção a princípio, mas havia um zum de que ela andava pela redondeza tarde da noite carregando velas e pacotes de pano. Achei tudo aquilo meio fantasioso, coisa de gente que aumenta a história. Até que, em uma tarde qualquer, eu estava estendendo roupa no varal quando minha vizinha, Dona Carminha, me chamou no portão. Ela disse: Fê, preciso te falar uma coisa que vi essa madrugada. Eu acordei para beber água e olhei pela janela. Vi uma mulher na sua calçada. Estava segurando o que parecia ser um embrulho e mexendo no seu jardim. Fiquei assustada, mas não quis criar pânico. Perguntei como ela sabia que era Claudinha. Ela respondeu que pela silhueta e pelo jeito de andar, parecia a tal moça. Mas não tinha certeza absoluta porque estava escuro. De qualquer forma, pedi para Carminha me avisar caso visse algo de novo. Depois daquela conversa, comecei a prestar mais atenção. Verifiquei minhas plantas e notei que umas flores estavam murchando sem motivo. Também encontrei um chumaço de cabelo grudado num vaso. Poderia ser qualquer coisa, mas aquilo me deixou alerta. Conversei com Denis sobre o assunto e ele praticamente riu na minha cara.
Disse que eu estava ficando paranoica, que era tudo coisa da minha cabeça e que eu vivia obcecada em manter a casa impecável enquanto o mundo girava lá fora. Brigamos feio. No calor do momento, ele soltou: às vezes acho que você perdeu a alegria de viver. Fica dentro de casa feito um fantasma, limpando. E saiu sem me deixar responder. Depois desse dia, parecia que um clima ruim tinha se instalado. Eu acordava de madrugada com uma sensação pesada, me perguntando se tinha alguém do lado de fora. Cheguei ao ponto de colocar uma corrente extra no portão. Eu não via nada anormal, mas vez ou outra escutava um barulho como se algo batesse na parede lá atrás. Podia ser o vento, algum animal, mas eu não me sentia mais segura. Algumas pessoas do nosso círculo perceberam meu abatimento. Minha mãe, que morava em um bairro não muito longe, veio me visitar. Ela percebeu que eu estava pálida, tinha olheiras e mal conseguia falar direito de tão tensa. Disse que conhecia uma senhora, a dona Nair, que ajudava as pessoas com rezas e benzimentos. Perguntou se eu aceitaria que ela viesse me visitar. Eu, que nunca tinha ligado para essas coisas de bênção, acabei topando. Precisava de qualquer ajuda. Dona Nair apareceu em uma tarde ensolarada. Ela tinha um sotaque calmo, um jeito materno de falar, e me fez algumas perguntas sobre como estava meu dia a dia, o que eu sentia, se tinha visto alguma coisa esquisita. Respondi que não tinha visto nada concreto, só percebia a energia estranha, alguns objetos fora do lugar e o comportamento do Denis, que me doía mais que qualquer outra coisa. Ela pediu para dar uma olhada na casa. Foi passando devagar por cada cômodo, fazendo uma oração baixinha. Falava: que a luz proteja este lar, bem suave, enquanto jogava água de uma cuia. Quando chegou ao quintal, ela agachou perto dos canteiros e pareceu encontrar algo. Era um pequeno pedaço de pano enrolado em linha vermelha, enfiado no chão atrás de um tijolo. Ela me mostrou e perguntou se eu sabia do que se tratava. Balancei a cabeça, perplexa. Eu nunca tinha visto aquilo. A princípio, achei que fosse só um trapo, mas estava amarrado de um jeito que parecia proposital, quase como se fosse um talismã ou um embrulho de algo. Dona Nair pegou aquele pano e me disse que iria fazer uma oração específica de limpeza. Em seguida, levou o pano embora, dizendo que iria queimar, rezar e me avisaria qualquer coisa. Eu concordei. A presença dela ali naqueles poucos minutos me deu uma sensação de alívio, mas também de aflição. Fiquei me perguntando quem poderia ter colocado aquele embrulho no meu quintal. Seria Claudinha? Ou alguém amando dela? Ou talvez alguma pessoa sem nada a ver com a história? Eu não tinha certeza, mas minha intuição apontava para Claudinha. Na mesma noite, Denis chegou tarde, já com um cheiro diferente. Eu senti que ele tinha bebido alguma coisa mais forte que cerveja. Tentei conversar, dizer que estava preocupada, mas ele se irritou. Você e essa mania de limpeza, essa mania de achar tudo estranho. Que saco, Fernanda. Ele nunca tinha falado assim comigo. Foi como se estivesse possuído por uma raiva que não pertencia a ele. Ele bateu a porta do quarto e me deixou na sala sozinha, sem conseguir segurar as lágrimas. O mais chocante é que eu não estava sentindo apenas tristeza, mas também medo do que estava acontecendo com o meu próprio marido, como se ele não fosse mais ele. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de descobertas desagradáveis. Comecei a achar pequenos objetos pelo quintal, pela casa e até perto do portão da frente. Certa vez encontrei uma vela roxa, já gasta, jogada num canto do terreno. Noutra vi que alguém deixou uma sacolinha plástica com um punhado de terra vermelha, coberta por uma fita preta. Mostrei tudo para Dona Nair, que me orientou a não tocar diretamente, sempre usando um pano ou uma luva. Disse que tinha algo ali, alguma intenção de me desequilibrar e que eu precisava rezar, manter a fé. Mas não era fácil.
Eu não estava acostumada com essas crenças, e a cada novo objeto eu me sentia mais apavorada. O fato de o Dennis continuar se distanciando emocionalmente tornava tudo pior. Ele chegou a faltar em casa durante uma noite inteira e só voltou no dia seguinte dizendo que tinha dormido na casa de um amigo. Não explicou muito e eu nem tive forças para brigar. Meu coração estava tão apertado que achei melhor ficar em silêncio. Até que, em um fim de semana, rolou uma confraternização no sítio da própria Claudinha. Ela convidou todo mundo da fazenda e, apesar de eu não estar muito afim, resolvi ir, meio que para marcar presença, tentar entender o que estava acontecendo. Foi uma das piores decisões. Ao chegar lá, notei um clima diferente. A casa dela era simples, mas tinha uns objetos pendurados que pareciam folhas secas e ossinhos. Um cheiro estranho pairava no ar. Ela me recebeu com um sorriso, disse: "Fê, que bom que veio. Tava sentindo sua falta nas reuniões." Falou isso como se fôssemos amigas, mas eu sabia que não éramos. Dennis estava lá, já sentado perto dela, bebendo alguma bebida que parecia amarga. Quando me aproximei, ele nem me cumprimentou direito, só deu um oi seco. Eles pareciam cúmplices. Tentei manter a calma. Fiquei um pouco na cozinha com outras mulheres, mas não me sentia bem. Parecia que a casa tinha um peso, como se faltasse ventilação, embora as janelas estivessem abertas. Depois de um tempo, me recolhi a um cantinho do quintal, perto de uma fogueira acesa para assar carne. Foi então que vi, de relance, Claudinha e Dennis conversando próximos ao quarto dela, com olhares e toques que indicavam algo mais do que só amizade. Era claro que havia intimidade. Senti meu estômago embrulhar. Voltei para dentro e peguei minha bolsa, decidida a ir embora. Antes de sair, ela apareceu na minha frente. Chegou perto e falou baixinho: "Já vai, Fê? Nem deu tempo de conversarmos direito. Você não quer fazer uma simpatia para alegrar seu casamento?" A voz dela tinha um tom irônico. Vi que Dennis estava atrás dela, olhando para o chão sem ter coragem de me encarar. Saí dali engasgada, quase sem ar. O caminho para casa foi um dos piores momentos da minha vida, pois eu já não só suspeitava, mas tinha a quase certeza de que meu marido estava envolvido com ela. No dia seguinte, liguei para minha mãe chorando. Ela veio correndo, viu meu estado e disse: "Acalma, minha filha. Se você acha que tem algo forte acontecendo, além de só traição, vou chamar a dona Nair de novo. Vamos ver como lidar." Eu, em desespero, concordei. Foi assim que começamos uma série de rezas e benzimentos. Dona Nair preparou um banho com ervas, usou arruda, guiné e mais algumas plantas. Mandou eu fazer oração toda noite e colocar um copo de água com sal atrás da porta do quarto, acender uma vela branca antes de dormir. Falou que se eu encontrasse mais objetos estranhos, devia embrulhar e levar para queimar em um local afastado. Dennis, no entanto, riu quando me viu fazendo esses rituais. Disse: "Tá maluca? Desde quando você virou dessas coisas?" E saiu de novo, batendo a porta. Parecia não haver mais diálogo entre nós. Passei a dormir mal, sempre com o coração aos pulos, como se esperasse uma notícia ruim a cada momento. Minha saúde começou a declinar. Perdi peso, tinha dores de cabeça diárias, tonturas frequentes. Fui ao posto de saúde do distrito, fiz uns exames simples e nada constava. Disseram que podia ser ansiedade. Não duvidei, mas algo dentro de mim dizia que ia além. Em uma noite qualquer, escutei barulhos no quintal. Olhei pela janela e vi uma silhueta encostada ao muro. A pessoa mexia em algo no chão. Gritei: "Quem tá aí?" Mas não tive resposta. Corri para acender a luz externa, mas a lâmpada queimou na hora. Quando finalmente peguei uma lanterna e voltei, não tinha mais ninguém. No dia seguinte, achei outra vela, desta vez na base do muro, derretida até metade. Isso me encheu de pavor. Avisei Dona Nair, que veio e colheu a vela. Examinou, rezou e disse que havia sinal de trabalho feito.
Ela me explicou que quando há esse tipo de coisa, quem faz não costuma parar facilmente. Falou ainda que possivelmente a pessoa responsável já tinha conseguido criar uma brecha na minha casa, devido à fragilidade do meu casamento. Fiquei assustada, pois não entendia direito o que significava isso. Ela disse que essas coisas, para quem crê, funcionam de um jeito sutil, mexendo com a mente, com as emoções. Enquanto falava, eu me lembrava do olhar de Claudinha e do modo como Denis parecia hipnotizado por ela. Senti calafrios. Achei que podia ser sugestionável, mas ao mesmo tempo, cada dia confirmava mais. Nos dias seguintes, Dona Nair começou a intensificar as visitas. Trouxe água benta da capela do distrito, deixou alguns ramos de arruda nos cantos da sala, me pediu para pulverizar sal misturado com um pouco de vinagre nos rodapés. Falou que era um método de purificação. Enquanto isso, Denis vinha cada vez menos em casa. Quando aparecia, estava sempre irritado ou com um olhar distante. Até parou de se alimentar direito. Eu tentava cozinhar algo que ele gostava, mas ele se recusava a comer, reclamando que eu queria enfiar goela abaixo a minha obsessão por normalidade. Foi nesse período que passei a notar também coisas estranhas com meu corpo. Meu ciclo menstrual ficou desregulado, surgiu uma dor estranha no peito que ia e vinha sem explicação. Às vezes, eu sentia um cansaço tão grande que mal conseguia levantar da cama. Minha mãe ficou tão preocupada que decidiu dormir uns dias comigo. Na primeira noite em que ela dormiu lá, um acontecimento bizarro. Acordamos com o som de algo batendo na parede externa. Parecia um bater oco. Ela se levantou, correu para ver e não encontrou nada. Mas no dia seguinte havia uma marca de mão suja de barro na parede. Era uma mão pequena, não parecia masculina. Me estremeci por dentro, imaginando que aquilo fosse obra de Claudinha ou de alguém ligado a ela. Chamei Denis para mostrar, mas ele não deu muita atenção. Respondeu: "Eu não tô afim de seus dramas. Se quiser acreditar em superstição, problema seu." E foi embora. Aquilo me partiu o coração, pois parecia que o Denis que eu conhecia não existia mais. Passei o resto do dia arrasada. Pouco depois, minha mãe resolveu ir atrás dele para tentar conversar, mas não o encontrou em lugar nenhum. Ele simplesmente sumiu por 2 dias. Quando voltou, parecia ainda mais estranho, olheiras profundas, rosto abatido, recusando-se a olhar nos meus olhos. Foi então que Dona Nair me disse que talvez fosse o momento de fazer algo mais forte, uma espécie de ritual de corte que envolveria rezas intensas e a queima de tudo que fosse suspeito de ter sido colocado na minha casa. Eu não fazia ideia de como se procedia, mas concordei. Convidamos mais 2 senhoras que conheciam rezas antigas. Reunimos num fim de tarde, estendemos uma toalha branca no meio da sala e colocamos em cima todos os embrulhos, velas, chumaços de cabelo e pedaços de pano que eu tinha encontrado ao longo das últimas semanas. Fizemos orações, passamos um incenso de ervas. Depois, elas levaram tudo para queimar em um terreno baldio afastado. Naquela noite, dormi sozinha em casa porque minha mãe precisou voltar ao trabalho dela no dia seguinte. Senti um misto de alívio e apreensão, como se algo estivesse em pausa, mas não resolvido. Acordei de madrugada com uma insistência no portão. Fui ver pela fresta da janela e não consegui enxergar direito quem era. Esperei uns minutos e a pessoa foi embora sem dizer nada. De manhã, encontrei um embrulho de pano escuro pendurado na maçaneta do portão. Tive um calafrio, mas respirei fundo, coloquei luvas e tirei aquilo dali com um graveto. Entreguei para Dona Nair. Quando ela abriu, havia um pedaço de papel com meu nome escrito e junto uma aranha morta, toda enrolada em fios de cor dourada. Ela balançou a cabeça, afirmando que era mais um sinal de que ainda não tinham desistido de me atordoar. Conforme o tempo passava, eu percebia que havia uma guerra silenciosa acontecendo. Eu já desconfiava de quem estava por trás, mas não tinha provas diretas.
Não queria acusar Claudinha abertamente, até porque Denis não acreditaria e me chamaria de louca ciumenta. De todo modo, notei que ela raramente aparecia na rua ultimamente. Parecia agir nas sombras. Certo dia, Rafa, minha amiga, veio me contar que tinha visto Claudinha andando perto de um matagal nos fundos de uma casa abandonada. Carregava uma garrafa com algo dentro. Rafa me disse: tive um arrepio, Fê, juro. Aquela mulher não é só fofoqueira, não. Ela mexe com coisa pesada. De certa forma, aquilo confirmava minhas suspeitas. Depois de mais uma semana sem que Denis aparecesse direito, recebi a visita de um colega dele da fazenda. Era o Amaro, o mesmo que tinha indicado o trabalho. Ele chegou com cara de preocupado e disse: Fê, seu marido tá muito esquisito. Nem tá indo trabalhar direito. Esses dias, achei ele deitado num canto do curral, como se estivesse doente. Mas ele não me deixa ajudar. Só fala que tá com a cabeça confusa, que não sabe o que fazer da vida. Agradeci a informação, mas não sabia nem o que fazer com aquilo. Liguei no celular de Denis. Ele atendeu com a voz rouca. Pediu para eu parar de ligar. Disse que precisava ficar sozinho. Chorei de indignação. Já não reconhecia mais o homem com quem me casei. Minha mãe e Dona Nair, vendo a situação, decidiram intensificar as limpezas espirituais. Toda tarde, uma delas vinha e rezava comigo. Às vezes queimávamos folhas secas no quintal, outras vezes espalhávamos sal grosso pelos batentes das portas. Eu rezava por um milagre, por uma melhora do Denis, por alguma resposta definitiva sobre quem estava nos atacando. Eu já pensava em largar tudo, vender a casa, tentar recomeçar em outro lugar. Mas cada vez que eu cogitava partir, algo em mim hesitava, porque aquela casa também era meu refúgio, meu lar de tantos anos. Aconteceu que em um sábado Denis bateu na porta à noite. Abri correndo e ele estava com a aparência de um zumbi. Olhos fundos, pele suada, uma tremedeira. Ele entrou sem dizer nada. Se sentou na cadeira da cozinha e começou a chorar baixinho. Tentei abraçá-lo, mas ele se desvencilhou. Eu fiz besteira. Me meti num negócio que não sei se tem volta, Fernanda. Ele não especificou, mas eu tinha quase certeza que era algo ligado a Claudinha, seja lá o que fosse. Tentei acalmá-lo, ofereci água, mas ele recusou. Disse que não conseguia comer ou beber, que tinha pesadelos constantes, que via vultos nos cantos e escutava uma voz de mulher falando que ele pertencia a ela. O arrepio que senti foi indescritível. Aproveitei que ele estava ali e chamei Dona Nair, que chegou rapidamente, pois mora a poucos quarteirões. Ela examinou Denis, fez umas orações, passou um ramo de alecrim no corpo dele e disse que precisava de um ovo para uma simpatia de limpeza. Fui buscar na geladeira. Ao passar o ovo sobre o tronco do Denis e depois quebrá-lo num copo, o conteúdo saiu todo escuro, quase preto, com um cheiro insuportável de podre. Na mesma hora, Denis teve ânsia de vômito e disse que estava sentindo dores de cabeça terríveis. Dona Nair afirmou que aquilo era sinal de que ele carregava uma carga ou pegada muito forte. O processo para limpá-lo não seria simples. Denis dormiu no sofá aquela noite. Ele parecia completamente esgotado, mentalmente e fisicamente. Durante a madrugada, ele teve uma crise e começou a suar frio, murmurando algo sobre uma voz que chamava por ele. Fiquei rezando em voz baixa, pedindo a Deus que o protegesse. Por volta das 3 da manhã, acendi uma vela branca na sala. O clima pareceu ficar menos pesado, mas eu não preguei o olho até o sol sair. Ao amanhecer, encontramos, perto do batente da porta, um pequeno embrulho de pano cinza. Lá dentro, um punhado de feijões escuros e outro pedaço de cabelo que parecia ser do Denis, pois era do mesmo tom castanho dele. Aquilo me assustou ainda mais. Parecia que mesmo dentro de casa, ele continuava exposto àquilo tudo. Dona Nair voltou e disse que precisaríamos de um ritual mais intenso,
algo que envolvesse rezar fora dali, num lugar onde a energia fosse neutra. Propôs irmos a uma velha pedreira desativada, um local relativamente perto, mas isolado o suficiente para fazermos uma quebrada de mal em segurança. Denis, ainda fraco, topou, talvez por desespero. Fomos ao entardecer, levando velas, um pote de barro, água misturada com ervas e um lençol branco. Chegando lá, ele se sentou no chão enquanto Dona Nair começou a rezar. Eu também rezava baixinho. O vento batia forte, levantando poeira. A certa altura, Denis tremeu e pareceu ter uma espécie de transe, falando coisas desconexas. Eu não saberia reproduzir direito, mas ele balbuciou algo como: "Ela não vai me soltar." Disse que era para sempre. E desatou a chorar. Foi de partir o coração. No final do ritual, queimamos o lençol, que ficou marcado com manchas escuras como se alguém tivesse esfregado carvão. Dona Nair disse que, se fosse da vontade de Deus, aquilo cortaria boa parte do que estava prendendo Denis. Voltamos para casa tarde da noite. Ele dormiu profundamente, sem gritos ou tremores. Eu tive a impressão de que aquela era a primeira noite de sono decente que ele tinha em muito tempo. No dia seguinte, ele me contou que sonhou com uma mulher parada ao lado de uma fogueira com olhos injetados, que xingava e dizia que iria nos destruir. Perguntei se era Claudinha. Ele fechou a cara e não respondeu. Disse que preferia não comentar. Na manhã seguinte, ele acordou mais disposto, pediu desculpas por tudo, mas alegou que precisava ficar um tempo na casa de um amigo, o Amaro, para tentar botar a cabeça no lugar. Deixei ele ir, pois não queria forçá-lo a ficar comigo se isso o deixava ainda mais confuso. Mas minha mãe me alertou. Não confia 100%, Fê. Ele está vulnerável. Se aquela mulher resolver laçá-lo de novo, pode ser ainda pior. Eu entendi a preocupação, mas o que podia fazer? Por um breve período, as coisas pareceram se acalmar. Não encontrei mais objetos estranhos. Parei de ouvir barulhos de madrugada. Consegui retomar um pouco da minha rotina. Voltei a lavar roupa com mais tranquilidade e até costurei algumas peças para vizinhas. Pensei que tivesse chegado ao fim. Mas, uns 10 dias depois, Rafa me procurou com o semblante preocupado. Disse que viu Claudinha perto do único bar que tinha no centrinho do nosso distrito. Parecia suja, descabelada, reclamando de dores e falando sozinha, como se estivesse perturbada. Ninguém se aproximou muito dela, pois tinham medo. Correram boatos de que ela tinha feito um pacto e agora estava pagando o preço. Não sei de onde as pessoas tiravam essas histórias, mas era evidente que ela não estava bem. Pouco depois, Denis voltou a dar sinais de cansaço extremo. Me ligou dizendo que estava dormindo mal, sonhando com risadas estranhas e acordando com arranhões pelo corpo. Pediu para voltar, mas ainda não se sentia completamente pronto. Eu disse que, se fosse voltar, teria que se submeter às limpezas da Dona Nair de novo. E ele concordou. Só que naquela mesma semana, uma coisa horrível aconteceu. Encontrei um pássaro morto no quintal. Ele estava de cabeça virada, com as asas abertas. Parecia ter sido colocado ali de propósito, já que não tinha sinal de ataque de gato ou qualquer outro bicho. Eu embrulhei o corpo do pássaro em um pano e levei ao terreno baldio para enterrar. Fiquei trêmula o dia todo, achando que aquilo era mais um recado macabro. Minha mãe decidiu passar mais umas noites comigo. Numa dessas noites, por volta de 2 da manhã, ouvimos de novo batidas leves na porta. Não abrimos. Ficamos quietas. Depois de uns minutos, a pessoa, ou seja lá o que fosse, foi embora. Na manhã seguinte havia um símbolo estranho, feito de gravetos amarrados com fita preta, deixado bem encostado à porta. Quase caí para trás. Liguei para Dona Nair. Ela apareceu e disse: "Eles querem te enfraquecer na insistência. Não abra, não responda. Continue firme." Foi aí que tomei consciência.
Eu estava entrando num estado de exaustão mental que beirava o colapso, mas precisava resistir. Se fosse Claudinha ou algum mal que a possuía, eles contavam com o meu desespero. Então, numa tarde, recebi uma visita inesperada. Claudinha apareceu no meu portão, pálida e com os cabelos desgrenhados. Me assustei ao vê-la. Ela estava com um vestido velho e com o rosto manchado como se tivesse chorado. Falou de modo arrastado. Fernanda, preciso falar com você. Ainda tentei mandá-la embora, dizer que não tinha nada para conversar. Só que ela continuou. Me ajuda? Eu não tô bem. Tem algo me consumindo. Parecia desesperada. Aquilo balançou meus sentimentos porque, apesar de tudo, eu não estava acostumada a desejar o mal de ninguém. Mas também não confiava nela nem um pouco. Pedi que fosse embora. Disse que ela devia procurar ajuda médica. Ela insistiu, mas mantive o portão trancado. Vendo que eu não ia abrir, ela simplesmente foi embora cambaleando. Mesmo assim, aquela cena mexeu comigo. Fiquei pensando se ela estava realmente pedindo socorro ou se aquilo era algum truque. Depois desse episódio, Denis resolveu voltar. Disse que estava fraco, mas queria tentar reconstruir as coisas. Conversamos muito. Ele me contou que nos últimos meses se envolveu com Claudinha e ela o incentivou a participar de rituais para trazer mais prosperidade e prazer. Ele confessou que no começo foi ingênuo, achando que eram apenas simpatias bobas, mas que certa vez ela o levou a uma casa onde um homem estranho fez uma cerimônia. Denis não lembrou bem de tudo, mas acredita que algo foi feito contra mim para que ele se afastasse e se ligasse ainda mais a Claudinha. Falou que depois daquele dia começou a ter sonhos perturbadores e a sentir uma raiva inexplicável quando me via. Eu chorava enquanto ouvia. Era desesperador pensar que alguém poderia manipular outro dessa forma, se é que aquilo era realmente possível. Ele me pediu perdão entre soluços. Chamei Dona Nair, claro. Ela passou uma tarde inteira com ele, benzendo, rezando, borrifando água benta. Falou que o que ligava Denis a Claudinha ainda precisava ser cortado. Preparou uma bacia com salmoura para ele mergulhar os pés. Colocou ramos de arruda em volta. Denis parecia estar passando mal durante o processo, suando em bicas, dizendo que sentia uma pressão na cabeça. A certa altura, ele gritou, derrubando a bacia. A água se espalhou pelo chão, levando os ramos. Dona Nair recolocou tudo no lugar e continuou as orações, dizendo que não podíamos desistir no meio. Quando terminou, ele caiu num sono pesado, deitado no sofá. Eu e ela trocamos olhares preocupados. Ela disse: "Isso ainda não acabou." E de fato não acabou, porque no dia seguinte, enquanto eu limpava o quintal, senti um odor ruim, como carne estragada. Fui procurando a origem até encontrar num canto atrás da área de serviço um saco plástico preto. Dentro havia algum tipo de carniça misturada com penas. Não tive coragem de remexer muito. Levei tudo com cuidado para longe da minha casa e pus fogo, rezando para me livrar de mais aquela praga. Chamei Denis para ver, mas ele estava tão abatido que só balançou a cabeça em negação, sem conseguir falar nada. Um pouco depois começou a chover forte. Fiquei preocupada de a chuva atrapalhar ou espalhar qualquer resquício do que queimei. Mas a chuva lavou o quintal e me deu a sensação de que aquilo, pelo menos, não ficaria impregnado ali. Denis passou os dias seguintes mais calmo. Tomou os banhos de ervas que Dona Nair recomendou e começou a recuperar o apetite. Aos poucos, voltou a conversar, a me ajudar com pequenas tarefas. Houve até alguns momentos de leveza em que me peguei sorrindo. Só que um medo persistente me alertava que qualquer brecha poderia reacender tudo. E de fato, nessa mesma semana chegou às minhas mãos o rumor de que Claudinha havia sido vista gritando sozinha numa rua de terra, vestindo uma camisa rasgada, parecendo completamente fora de si.
Disseram que falava coisas sem sentido, acusando gente do distrito de ter roubado algo dela, chamando nomes ao vento. O dono de um mercadinho afirmou que ela comprou 3 pacotes de vela preta e sumiu. Por mais que eu tentasse não ligar, algo em mim sabia que ela poderia voltar a investir contra nós. Fiquei num estado de alerta. Dennis também ficava apreensivo, ainda sonhava com aquela figura feminina. Então, numa noite de lua cheia, teve um episódio mais intenso. Eu acordei sobressaltada, pois escutei Dennis gritar meu nome. Corri até a sala e o encontrei no chão, com as mãos na cabeça, repetindo: "Ela tá me chamando, ela tá me chamando." Enquanto isso, uma rajada de vento fazia a porta balançar. Tentei acalmá-lo, mas ele tremia tanto que mal abria os olhos. Liguei para minha mãe, que veio rapidamente com Dona Nair. Elas trouxeram um pote de barro e acenderam 3 velas brancas ao redor do Dennis. Começaram a orar intensamente, numa voz firme. Falavam: "Liberta, Senhor, liberta", e outras palavras que eu não memorizei. A cena durou talvez uns 10 ou 15 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Dennis estava suando, se contorcendo, gemendo baixinho. Quando terminou, ele desmaiou, como se tivesse perdido as forças. Na mesma madrugada, enquanto ele dormia, me senti estranhamente em paz por um instante, mas logo ouvi um barulho de algo caindo no quintal. Fui ver com minha mãe e encontramos uma pequena pedra coberta com um tecido avermelhado largada na terra. Tava escuro, mas a gente pegou uma lanterna e deu para ver que tinha um símbolo gravado no pano. Não entendi o que significava, mas na hora não quis tocar naquilo. Minha mãe e Dona Nair recolheram e levaram para um córrego afastado. Jogaram lá depois de rezar. Minha mãe voltou dizendo que tinha a sensação de que precisávamos insistir nas rezas por mais um tempo, que essa praga não sairia de uma hora para outra. Nos dias seguintes as coisas acalmaram de novo. Eu já estava acostumada a esse ciclo de trégua e tormenta. Acordava todo dia esperando encontrar algo no quintal, mas graças a Deus não encontrei nada. Dennis voltou a me ajudar e num fim de tarde sentamos para conversar. Ele tentou explicar a confusão na qual tinha se metido com Claudinha. Afirmou que ela prometia resolver problemas de dinheiro, de autoestima, e que teria feito um tipo de amarração para prendê-lo a ela. Acreditar ou não é difícil, mas eu o ouvi em silêncio. Ele estava arrependido, mas eu ainda sentia uma ferida aberta. Não sabia se conseguiria recuperar a confiança tão cedo. Foi justamente quando a calmaria se instalava que recebi a visita de uma senhora desconhecida na minha casa. Ela bateu palma, se apresentou como Benedita, disse que era curandeira de uma região distante e que veio a pedido de Claudinha. Falou que Claudinha estava muito doente, que pedia desculpas e precisava de ajuda. Confesso que fiquei atordoada, pois não entendi o que ela queria de mim, justamente a pessoa que Claudinha tanto prejudicou. Benedita dizia que Claudinha estava com febre alta, chamando pelo meu nome. Agradeci, mas disse que não tinha nada a fazer. Fechei o portão. Aquilo me abalou de uma forma que não consigo descrever. Fiquei com pena? Talvez. Fiquei com medo? Com certeza. Vai que era mais uma armadilha? Contei tudo para Dona Nair. Ela disse: "Toma cuidado, Fernanda. Pode ser uma artimanha para você sair de casa." Me orientou a não ir de forma alguma até onde Claudinha estivesse. Concordei. Afinal, eu não era próxima dela e não queria me colocar em risco de novo. Continuei firme nos banhos de ervas e nas orações todas as noites. Dennis estava se recuperando, mas evitava falar do assunto. Parecia que ele só queria esquecer tudo e fingir que nunca aconteceu. Eu, por outro lado, ainda dormia mal, pois qualquer ruído ou sombra me deixava em alerta. Então, certo dia, encontrei um papel colado na minha janela externa com fita adesiva. Tinha apenas uma frase escrita em tinta vermelha: "Eu não terminei." Senti um gelo na barriga.
Mostrei para Denis e ele ficou pálido. Disse que a letra era parecida com a de Claudinha, mas não tinha certeza. Nós arrancamos o papel, queimamos e reforçamos a reza. Dá para imaginar meu nível de angústia? Eu já estava cansada de viver naquela tensão, mas não tinha para onde fugir. A casa era minha, meu marido estava comigo, e sair seria o mesmo que dar vitória para quem me queria mal. Conversei com Dona Nair sobre a possibilidade de fazermos um ritual final, algo que selasse a casa de vez. Ela concordou e disse que precisaria de algumas coisas: sal grosso, alecrim, carvão em brasa e um tecido branco que cobrisse portas e janelas durante a cerimônia. Marcamos para um domingo à tarde. Meu quintal virou um pequeno palco, com uma bacia de salmoura, um pote com carvão em brasa e algumas velas. Dona Nair e outras 2 senhoras rezaram. Eu, Denis e minha mãe acompanhamos. Foi um momento intenso. Senti a garganta seca enquanto as mulheres oravam e jogavam água misturada com ervas nos cantos do quintal. Falavam sobre quebrar qualquer energia ruim, sobre interromper a influência de quem queria nos prejudicar. Por fim, benzeram cada porta e janela, cobrindo-as com o tecido branco por alguns minutos. Me mandaram ficar rezando enquanto isso. Depois de terminar, eu estava tão cansada que fui direto para o quarto, fechei a porta e dormi. Acordei só à noite, com uma tranquilidade que não sentia havia meses. Denis me chamou para jantar. Comemos em silêncio. Parecia até surreal ter paz na mesa da cozinha de novo. Nos dias seguintes, dormi bem. Não apareciam velas, nem embrulhos, nem barulhos estranhos. Foi assim por quase 2 semanas. Aos poucos, me permiti acreditar que tudo estava caminhando para um desfecho. Minha vida voltava ao normal. Quando já estava praticamente convencida de que o perigo tinha passado, recebi a notícia de que Claudinha fora encontrada desacordada num terreno baldio fora do distrito. Disseram que a levaram para uma unidade de saúde, mas ela fugiu de lá na mesma noite sem alta. Desde então, ninguém mais a viu. Uns diziam que ela enlouqueceu, outros que ela tinha sido levada por parentes. Cada um contava uma versão. Fiquei sem saber o que era verdade, só desejei que onde quer que ela estivesse, não retornasse para atormentar a mim ou ao Denis. Hoje, passados alguns meses, ainda mantenho certos hábitos de proteção. Continuo acendendo minha vela branca de vez em quando, espalhando sal grosso nos cantos e limpando a casa com ervas. Denis segue morando comigo e temos conversas cada vez mais profundas sobre o que aconteceu. Ele se culpa muito. Diz que foi fraco e que na ânsia de ter coisas diferentes na vida, acabou se deixando levar. Não sei dizer se vamos voltar a ser o casal que já fomos. Ainda estou magoada e acho que isso leva tempo para sarar. Mas uma coisa aprendi: mesmo vivendo em lugares tranquilos, onde todo mundo se conhece, existem segredos e forças que nem imaginamos. O mal pode se esconder por trás de sorrisos, de simpatias aparentemente inofensivas e destruir o que a gente tem de mais sagrado: nosso equilíbrio, nossa família, nossa paz. Por enquanto não tenho visto mais rastros ou sinais de objetos estranhos. Às vezes, tenho sonhos agitados com o rosto de Claudinha ou escuto mentalmente aquela voz dela zombando da minha casa impecável. Mas acordo e me lembro de que hoje não deixo mais espaço para o medo crescer em mim como antes. Mantenho a fé e vou tentando reconstruir, passo a passo, a confiança que perdi em muita coisa. Minhas mãos ainda tremem um pouco quando rezo sozinha de madrugada, mas já não fujo. Se algum dia ela ou qualquer coisa que a cercava vier bater na minha porta de novo, estarei pronta, com minha crença e minha coragem. Porque aprendi que não basta ter a casa limpa, é preciso limpar também o espírito para não dar brecha à maldade. É isso que me faz seguir em frente. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias.
Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Olavo. Se eu resolver contar tudo agora é porque passei anos sem conseguir pôr em palavras o que vivi, como se fosse algo proibido ou absurdo demais para ser compartilhado. Quem me conhece hoje não imagina que carrego essa história, mas ela ainda me acompanha como uma sombra. Eu tinha pouco mais de 20 anos quando fui trabalhar num grande terreno de bananeiras. Não era bem uma fazenda gigante, mas era bem maior que os sítios e chácaras da região. A parte mais alta do terreno tinha vista para um emaranhado de pés de banana que se estendiam até onde os olhos alcançavam, e em algumas áreas também havia plantações de abacaxi e de mamão. Tudo muito bem organizado, com linhas de irrigação e tratores velhos, mas funcionais. Ali, calor era frequente. A terra era meio avermelhada. O sol forte deixava tudo quente e seco durante boa parte do ano, mas quando chovia virava lama. Eu vivia com meus pais num vilarejo não muito longe dali. A gente trabalhava como dava, às vezes em serviços de capina, outras vezes na colheita de diversos produtos. A verdade é que, morando em um lugar onde poucas oportunidades apareciam, qualquer trabalho fixo virava ouro. Então, quando me disseram que o dono daquele terreno, o seu Bento, estava recrutando gente para a safra, eu fui na hora. Peguei minha bicicleta enferrujada e segui cedo para me apresentar. Lembro bem de como suei no caminho, pois o sol já estava forte antes mesmo de chegar a hora do almoço. Passei por algumas casas simples, depois por uma estrada de terra cheia de pedrinhas soltas que faziam a bicicleta tremer inteira. Por fim, vi a porteira larga que dava acesso ao terreno. Tinha uma cerca de arame e um barracão onde ficavam as ferramentas. Desde o primeiro momento notei que o lugar tinha algo que prendia a atenção. Ao mesmo tempo que era bonito, cheio de árvores e do verde das bananeiras, havia um silêncio que contrastava com o barulho dos pássaros. Parecia um daqueles locais que insistem em guardar segredos. Não sei explicar. Eu respirava e sentia um cheiro agridoce no ar, talvez das bananas maduras que ficavam estocadas no galpão, misturado ao cheiro de mato recém-cortado. Não era desagradável, mas se impregnava na roupa e se tornava meio enjoativo com o passar das horas. Era ali que começaria a história mais estranha da minha vida. Cheguei, cumprimentei uns rapazes que já trabalhavam lá e pedi informação sobre onde encontrar o patrão. Um deles apontou para a área dos fundos, onde havia um grande galpão de madeira improvisado como escritório. Fui até lá. Antes mesmo de ver o homem, ouvi uma voz. Você quer trabalho ou está passeando? Era o seu Bento, um senhor de cabelos ralos e rosto fechado, aparentando ter uns 60 e tantos anos. O jeito dele era direto, sem rodeios. Ele me analisou de cima a baixo, como se quisesse entender se eu suportaria o ritmo. Respondi que precisava do serviço, que podia começar qualquer hora. E ele não foi muito simpático, mas aceitou na hora. Disse que pagaria o valor combinado por dia, desde que eu não me encostasse nas sombras para tirar cochilo. Falou isso já de cara, deixando bem claro que não tolerava preguiça. Logo no primeiro dia percebi a fama que ele tinha. Por mais que fosse duro, pagando um pouco acima do que os outros donos de terras na região pagavam, todos iam atrás de trabalho com ele. Não era uma fortuna, mas dava uma pequena diferença no fim da semana, e isso bastava para a gente insistir em suportar o gênio dele. De fato, não era fácil. Ele gritava, xingava e, se visse alguém parado com a enxada largada, ficava possesso. Podia até distribuir uns safanões se achasse que a pessoa estava mentindo ou enrolando. Porém, quando anotava as horas que cada um trabalhava, pagava certo sem questionar. Dizia que se o sujeito fez 12 horas, então receberia por 12 horas. Mas, se fosse pego trapaceando, ele despedia na mesma hora. Mesmo com esse temperamento, muita gente, inclusive eu,
Achava que ele tinha alguma espécie de carisma estranho. Talvez fosse apenas o fato de que ele funcionava como uma espécie de âncora econômica para a região, e isso nos prendia. Ou talvez fosse porque ele ainda conservava uma postura de homem que chegou onde chegou pelo próprio suor, sem apadrinhamentos. O fato é que com o tempo a gente ia se acostumando com o modo dele e até passava a enxergar alguns lados bons. E havia outro ponto que chamava a atenção: a esposa do seu Bento, uma mulher chamada Joana, muito mais tranquila e simpática. Sempre que alguém ia receber ou precisava resolver algo na casa principal, ela aparecia sorrindo e oferecia água fresca. Falava devagar, sem levantar a voz. Tinha um olhar cansado, mas gentil. Em poucos meses, já me sentia parte daquele lugar. Passei a trabalhar em diferentes etapas. Às vezes ajudava a limpar o mato entre as fileiras de bananeiras, outras vezes cuidava do cacho, embrulhando as bananas para que chegassem ao ponto certo. Também participei do corte na época de colheita, que precisava ser rápida, porque banana amadurece depressa e se perde fácil. Durante o trabalho, ouvíamos histórias de outros funcionários mais antigos. Falavam sobre a rigidez do patrão, mas também contavam coisas que iam além de simples reclamações. Certo dia, ouvi alguns companheiros comentando sobre episódios estranhos que haviam acontecido no terreno ao anoitecer. Falavam de barulhos, de ruídos que soavam como correntes arrastando no chão. Outros diziam que tinham visto de longe uma figura alta com postura esquisita, caminhando entre as bananeiras já colhidas. Mas esses assuntos vinham sempre carregados de dúvidas, porque nem todos acreditavam. Tinha gente que jurava que tudo não passava de histórias para assustar novatos. Eu não dava muita importância. Naquela época, minha preocupação era ganhar dinheiro para ajudar em casa. O calor não deixava ninguém pensar em muita coisa, porque o suor empapava a roupa e o cansaço pesava nas pernas. A gente chegava de manhã cedo, trabalhava até o sol ficar insuportável, parava por volta do meio-dia para comer alguma coisa, retornava quando o sol abaixava um pouco, e assim seguia. Voltar lá à noite não era algo que eu cogitava, então nem imaginava que tipo de coisa estranha poderia ocorrer fora do horário. O máximo que eu sabia é que havia quem ficasse depois do pôr do sol para vigiar algum carregamento ou para empacotar as bananas que seriam transportadas no dia seguinte. Esses ficavam meio desconfiados, diziam que o lugar à noite era diferente, mas não se aprofundavam muito. Nesse meio tempo conheci um sujeito chamado Walter que trabalhava ali fazia anos. Ele era mais velho que eu, talvez tivesse uns 30 e poucos, mas aparentava estar cansado de tudo. O rosto dele mostrava olheiras constantes e vivia mascando algo que não sei o que era. Talvez fumo de rolo. Ele dizia que tinha passado por várias colheitas e que já vira gente indo e vindo. Uns aguentavam o ritmo, outros não. De vez em quando, Walter contava casos curiosos, como o de um rapaz que enganou o seu Bento, dizendo que estava doente e não podia trabalhar pesado. Mas no fim da tarde, foi pego jogando bola com amigos perto do açude. Esse rapaz não trabalhou mais lá, obviamente, mas havia uma história em particular que se destacou. Walter disse que certa vez, um trabalhador foi mandado embora na frente de todos, de forma humilhante. O homem vivia alegando problemas na família para faltar ou chegar atrasado, até que o patrão descobriu que era tudo mentira. Em vez de enfrentar o patrão, o sujeito preferiu sair calado, mas nutrindo um ódio enorme. Depois disso, a fama do seu Bento só cresceu, pois ele não hesitava em escorraçar qualquer um que abusasse da boa vontade. Ao mesmo tempo, o patrão parecia carregar um ressentimento, como se a desonestidade dos outros o deixasse ainda mais ranzinza. A esposa dele, Dona Joana, fazia o possível para atenuar essa fama do marido, oferecendo ajuda ou trocando algumas palavras gentis. Ela passava uma sensação de paz, e todo mundo comentava que ela era a verdadeira gerência do lar.
Quando ia receber meu pagamento, era ela quem me atendia, sorrindo de um jeito discreto, perguntando se eu queria água ou café. Às vezes, via o patrão ao longe, sentado na varanda, batendo o pé no chão como se contasse o tempo, impaciente. Ele não gostava muito de conversa fiada. Um dia, surgiu o primeiro boato que me deixou intrigado. Um grupo de 4 trabalhadores disse que, enquanto terminava de carregar caminhões bem no fim do dia, ouviu algo se arrastando no meio das bananeiras. Descreveram como um barulho lento, um tique-tique que soava como se alguém puxasse uma ferramenta de metal pelo chão. Eles chamaram para ver se era algum outro funcionário, mas não ouviram resposta. Apavorados, acabaram indo embora às pressas, com a desculpa de que tinham acabado de encher as caixas. No dia seguinte, comentaram a história, e 1 ou 2 riram, outro ficou sério. Walter deu de ombros, dizendo que já tinha ouvido relatos assim outras vezes e que quem ficava até tarde ali vivenciava coisas estranhas. Fiquei sem saber se era verdade ou brincadeira. Apesar disso, minha rotina seguiu normalmente por um bom tempo. Eu ia, trabalhava e voltava. De vez em quando surgia alguma história de barulhos ou vultos, mas nada que me fizesse perder o sono. Mas as coisas começaram a mudar quando o seu Bento adoeceu. Não foi do dia para a noite, mas a diferença nele era perceptível. Ele tossia o tempo todo e a tosse não soava como uma gripe comum. Era algo seco, profundo, que às vezes fazia com que ele se dobrasse para tentar recuperar o ar. No início ele dizia que era culpa do tempo seco, da poeira, da fumaça de queimadas. Mas, semana após semana, o rosto dele foi ficando mais pálido e os olhos, que antes pareciam vivos e cheios de comando, começaram a perder brilho. Ao caminhar já não erguia tanto o peito, tinha uma postura mais abatida e às vezes se apoiava nos ombros de um dos filhos para andar. Ficava claro que algo estava errado. Ele tinha filhos e o mais velho, chamado Thales, era um rapaz alto com uns 20 e poucos anos. Diferentemente do pai, era muito calado e não demonstrava o mesmo pulso. Quando o pai começou a faltar por motivo de saúde, coube ao Thales dar instruções, mas bastou pouco tempo para que todo mundo percebesse que ele não entendia muito de planejamento. Não sabia direito o momento certo de cortar os cachos, vacilava nos acordos de entrega e não cobrava a gente com a mesma firmeza. Isso fez com que a plantação começasse a perder o ritmo. Havia atrasos na coleta, caixas ficavam vazias por falta de organização e tudo se acumulava. Até quem estava acostumado com a dureza do seu Bento percebeu a ausência dele. A verdade é que a gente xingava o patrão, mas a sua falta de comando bagunçou tudo. Em pouco mais de 2 meses, a saúde do patrão despencou. A gente ouvia que ele saía para consultas em uma cidade maior, mas nunca vinha diagnóstico certo. Cada médico falava uma coisa. Às vezes diziam que ele precisava de exames mais sofisticados. Noutras receitavam remédios que não surtiam efeito. Ele continuava tossindo, emagrecendo, perdendo o apetite. Parou de gritar, parou de circular pela plantação. Um dia, Dona Joana chamou alguns funcionários mais chegados, e eu estava no meio, para visitar o marido em casa, pois ele queria ver o pessoal. Fomos em 3. Ao entrar no quarto, o vi deitado numa rede que ficava amarrada em 2 pilares de madeira. O rosto dele estava irreconhecível, magro, pálido, com olheiras profundas, os lábios rachados, o olhar perdido. Ele mal conseguiu conversar. Acenou fraco com a cabeça quando chegamos. Balbuciou umas 2 palavras e depois continuou em silêncio. Dona Joana explicou que havia tentado de tudo, mas não encontrava melhora. Ele gemia de dor durante a noite, passava o dia febril. Ela só repetia que esperava um milagre, que não ia desistir. Saímos de lá sem saber muito o que pensar. Por mais que o homem tivesse sido duro, vê-lo daquele jeito dava um nó na garganta. Era como se a força dele tivesse sido sugada.
Meu pai, que já vira muita coisa na vida, achava que era castigo divino, mas não se aprofundava no assunto. Meses depois, o inevitável aconteceu. Seu Bento faleceu. A notícia correu rápido, pois apesar de tudo, ele era conhecido na região. Muita gente foi ao enterro, mas em vez de enterrá-lo no cemitério do vilarejo, a família atendeu a um pedido que ele havia feito antes de morrer. Queria que o corpo ficasse no próprio terreno, ao lado de uma grande bananeira que ele mesmo tinha plantado anos atrás, e que ele gostava de chamar de a Majestade das Bananas, pois os cachos dali sempre cresciam robustos. Construíram uma pequena sepultura coberta com um banco de cimento para que a família e os amigos pudessem visitá-lo. Parecia um gesto respeitoso, mas havia algo incômodo ali. Talvez pela maneira como a doença dele progrediu rápido, ou pelo fato de ser um lugar de trabalho e não um cemitério. Não sei dizer. Foi estranho ver o caixão descendo na cova aberta na sombra daquela bananeira tão alta e cheia de folhas largas. Eu ajudei a cavar a vala e, confesso, senti um aperto no peito. Depois disso, o clima na plantação nunca mais foi o mesmo. O filho mais velho assumiu, mas não sabia gerir. Os outros filhos não tinham interesse. Dona Joana passou a se isolar. Num dia ou outro, ela aparecia para cuidar de documentos, mas estava sempre abatida, olhos fundos de tristeza. A produção de bananas começou a diminuir, e as vendas também. Muita gente decidiu procurar outro emprego, porque já não recebia em dia ou não tinha tarefa suficiente. Eu ainda tentei ficar, pois precisava de dinheiro e também porque criei uma certa gratidão por aquele lugar, mas via tudo ruindo aos poucos. Foi aí que começaram os rumores mais sinistros. Algumas pessoas contaram que perto do local onde o patrão foi enterrado, ouviam uma tosse. Primeiro bem baixa, quase um pigarro, depois ficando mais forte, como se estivesse bem ao lado. Mas não tinha ninguém ali. Outros diziam ter visto de longe uma sombra encurvada, parada ao lado da bananeira, sem se mover. Quando a pessoa tentava se aproximar, a sombra sumia. E tinha quem jurasse de pés juntos que era o próprio seu Bento que voltara para cuidar do que era dele. Lógico que muitos não acreditavam. Achavam que era imaginação ou que alguém estava tentando se aproveitar das histórias. Eu mesmo não sabia no que acreditar, mas notava que cada vez mais gente evitava passar perto daquela parte do terreno depois do entardecer. No meio de tudo isso, surgiu um problema que mexeu com a nossa cabeça: os roubos. Enquanto o patrão estava vivo, pouca gente se arriscava a roubar bananas, pois, além de ele ser severo, sempre tinha algum funcionário circulando e o próprio seu Bento dava as caras nos horários mais imprevistos. Mas, com ele enterrado e a família sem conseguir cuidar do negócio, apareceram os oportunistas. À noite, alguns entravam por cercas mal fechadas e levavam caixas cheias de bananas verdes. Vendiam em outros lugares por conta própria, e ninguém sabia ao certo quem eram ou quantos eram. Uma vez, encontrei um conhecido que me contou sem pudor que estava faturando com essas bananas. Falava isso como se fosse motivo de orgulho. Eu fiquei calado, mas aquilo me revirou o estômago. Em uma noite, porém, 2 caras que tentaram roubar voltaram correndo para o vilarejo, pálidos, suando frio. Eles contaram que foram até o fundo do terreno, onde a cerca já estava meio solta, carregando sacos para encher de bananas. Ao se aproximarem da sepultura, viram alguém ali. No início, acharam que fosse um dos filhos do patrão, mas notaram que a pessoa era alta demais e tinha os ombros muito largos, com os braços pendendo abaixo da linha normal. O jeito de ficar em pé era anormal, como se a espinha estivesse rígida, mas a cabeça estivesse projetada para trás. Ficaram observando por uns instantes, tentando entender. Disseram que o bicho, ou o que quer que fosse, não se mexia, mas parecia ciente de que estava sendo observado. Morreu de medo, não trocaram palavra e voltaram em disparada. No dia seguinte, ficaram zombando deles,
dizendo que deviam estar bêbados, mas os dois juraram que não tocaram em gota de álcool e que aquilo não era ser humano. De minha parte, eu estava cada vez mais desanimado porque a produção era menor e os poucos que ainda trabalhávamos lá precisávamos ficar mais tempo para compensar. Isso significava, muitas vezes, estar lá no fim da tarde quando o sol já descia e as sombras das bananeiras se tornavam mais extensas. Uma vez, eu e um colega chamado Naldo estávamos empilhando caixas vazias para o dia seguinte. Já estava quase escuro e a gente só enxergava porque havia uma lâmpada fraca no barracão. Quando paramos para tomar fôlego, olhei em direção ao lugar onde ficava a sepultura e vi, por um breve momento, algo que parecia um corpo curvado, sentado sobre a mureta que cercava o túmulo. Não dava para enxergar detalhes, apenas uma forma mais escura do que o entorno, mas eu tinha certeza de ter visto a silhueta de um tronco e uma cabeça. Chamei o Naldo, mas ele não quis nem olhar direito. Só disse: "Vamos acabar logo isso aqui e ir embora, Olavo." Preferi não insistir. Fomos embora, cada um no seu silêncio, e não comentamos com mais ninguém naquele dia. Nessa altura, Dona Joana e Thales já tinham entendido que não dava mais para segurar o negócio. O pagamento atrasava, e quando a gente recebia, era num valor abaixo do que tinha sido prometido. Ainda assim, muitos continuavam por pura falta de opção. Mesmo ganhando menos, ainda era melhor que nada. Mas o lugar foi ficando esquecido. O mato passou a tomar conta de algumas áreas e as bananeiras começaram a dar cachos mais fracos. Em pouco tempo, o terreno que antes era tão organizado virou uma bagunça. As caixas vazias se empilhavam cheias de poeira, a irrigação começou a falhar e quase ninguém aparecia para vigiar. Era um cenário melancólico. Acontece que mesmo nessa decadência, apareceram rumores de que o patrão havia sido enterrado com algumas peças de ouro. Falavam que ele tinha correntes e anéis que guardava como investimento e que a família teria decidido colocar tudo junto dele, talvez por pedido do próprio falecido, talvez por respeito. Não se sabe ao certo. Bastou esse boato circular para surgir a possibilidade de alguém se aproveitar, o que de fato ocorreu. Numa noite profanaram a sepultura do seu Bento. Quebraram a mureta, violaram o caixão e levaram tudo que pudesse ter valor. Para mim, isso foi a gota d'água. Era nojento pensar que alguém do próprio vilarejo, que trabalhou ali ou que conhecia a família, tivesse feito um ato tão covarde. As pessoas diziam que Dona Joana ficou dias trancada em casa, sem conseguir parar de chorar. O filho mais velho, Thales, xingava todo mundo, ameaçava mandar embora quem tivesse participação. Mas não adiantava, pois não havia provas concretas de quem fez aquilo. Cada um se calava e seguia a vida. E a sepultura, que já estava isolada, ficou ainda mais abandonada, com a marca de que fora violada. Depois disso, o lugar praticamente morreu. As poucas bananeiras que restavam para a colheita murcharam e apareceu um tipo de fungo que deixava as folhas amareladas, os cachos meio podres. O cheiro, antes doce, agora era insuportável de frutas estragadas. Ninguém limpava, ninguém se importava. A família decidiu se mudar para outro canto e deixou aquilo às traças. Quem entrava ali depois que escurecia notava uma sensação pesada. Não era algo que eu possa definir com palavras científicas ou qualquer explicação clara. Só dava para sentir que, de alguma forma, aquele lugar carregava mágoa, rancor, alguma coisa acumulada pela forma como o patrão viveu e morreu. E foi aí que começaram as histórias sobre os envolvidos na violação da sepultura. Aparentemente, eram 3 homens, todos ex-funcionários ou próximos do patrão. Um deles, que se chamava Canário, era conhecido por gostar de gastar dinheiro com farras. De uma hora para outra, apareceu com uma moto novinha, brilhante. Dizia que tinha conseguido um empréstimo, mas ninguém engolia.
Outro Zé Luiz reformou a casa toda, trocou portas, janelas, comprou novos eletrodomésticos. E o terceiro, Dema, começou a bancar rodadas de bebida para todo mundo no bar perto do rio. Era óbvio que tinham arranjado dinheiro extra, mas nunca admitiam. Muita gente comentava pelas costas que deviam ter vendido as joias do seu Bento e que estavam gastando sem preocupação. Eu não tinha dúvidas de que eram eles, mas não podia provar. Acontece que conforme os meses passaram, as coisas foram dando errado para cada um deles, numa sequência que deixava qualquer um arrepiado. O Canário, por exemplo, começou a ter problemas numa das mãos. Primeiro perdeu a sensibilidade em 2 dedos. Achou que fosse dormência passageira, mas piorou. Os dedos começaram a escurecer e ele foi ao médico do vilarejo que prescreveu comprimidos, mas não resolveu. Depois apareceram feridas e o inchaço aumentou. Contavam que, nos últimos dias, ele mal conseguia segurar uma xícara sem sentir dor intensa. Dizem que fazia curativos, mas o ferimento se abria toda vez que tentava mexer a mão. Havia gente que acreditava ser alguma bactéria, mas outros viam como castigo, pura e simplesmente. Não demorou para ele sumir do radar, pois era difícil encarar a todos quando a saúde fugia do controle daquele jeito. O Zé Luiz, que tinha investido na casa, passou por um susto terrível. Teve um incêndio repentino durante a madrugada. Ninguém sabe ao certo o que causou, mas parecia ter sido na parte elétrica recém-trocada. O fogo se alastrou rápido, destruindo parte dos móveis e do telhado. A família escapou, mas o susto foi grande e ele perdeu praticamente tudo que havia reformado. Disseram que ficou em choque, que passou uma semana sem conseguir encarar as pessoas. Alguns comentavam que era mais do que coincidência, que de alguma forma o espírito do seu Bento não perdoava quem violou sua sepultura. Mas o caso que mais me chocou foi o do Dema. Ele já tinha fama de ser beberrão e era conhecido por gastar em festas. Um certo dia, ele saiu de uma dessas confraternizações perto do rio, no início da noite. Voltava para casa pedalando sua bicicleta de leve, um pouco alegre pelo que tinha bebido. De repente, apareceu com ferimentos horríveis no rosto e nos braços. A justificativa dele era que havia sido empurrado por uma força invisível no meio da trilha. Segundo o próprio, enquanto passava por um trecho entre as cercas que delimitavam a antiga plantação, sentiu um impacto forte, como se alguém o tivesse agarrado pelas costas e jogado contra o arame farpado. Ele se debateu, tentando se soltar, mas sentia que continuava sendo prensado contra as farpas, abrindo cortes no braço e próximo à bochecha. Foi só quando um dos postes de sustentação cedeu que ele conseguiu rolar para o chão. Chegou em casa sangrando, quase sem conseguir falar. A esposa dele, apavorada, chamou um vizinho para ajudar a estancar o sangue. Não houve explicação lógica. Alguns disseram que ele ficou tonto e bateu sozinho, mas quem ouvia o relato detalhado sentia que havia algo sinistro ali, principalmente pelos cortes profundos que pareciam até feitos por uma faca em vez de um acidente comum. Depois disso, mesmo sem provas, ninguém mais duvidava de que havia uma maldição rodeando aqueles que mexeram no descanso do falecido. E não parou por aí. O Dema, algumas semanas depois, teve problemas na família. O filho mais novo adoeceu misteriosamente. A criança chorava de dor dia e noite, com febres altíssimas. O posto de saúde não encontrava a causa. Um mês depois, o menino não resistiu. Foi enterrado no cemitério do vilarejo e poucos compareceram, pois o clima entre a família do Dema e a comunidade estava pesado. Uns diziam que era bruxaria encomendada por Dona Joana, outros falavam que era castigo divino. Fato é que as tragédias pairavam sobre eles. As pessoas começaram a olhar diferente para Dona Joana. Antes, a viam como a mãe bondosa do lugar, mas após a profanação da tumba, passaram a cochichar que ela poderia ter mexido com alguma força desconhecida para punir quem roubou o marido.
Sinceramente, eu não acredito nisso. Ela sempre foi muito devota, ajudava na igreja local, visitava doentes. Não me parecia o tipo de pessoa que faria macumba ou algo assim. Outros juravam que o próprio seu Bento tinha feito algum pacto em vida para que o terreno prosperasse e que esse pacto ainda estava ativo, cobrando um preço agora que a sepultura foi violada. Seja como for, ninguém da família falou abertamente sobre isso. A viúva só ficou cada vez mais reclusa e pouco tempo depois deixou o vilarejo para morar com algum parente numa cidade maior. Antes de ir, ela contratou uma conhecida para limpar periodicamente o túmulo do marido. Essa senhora, Dona Rosa, às vezes levava o filho adolescente para ajudá-la a tirar as folhas secas e trocar flores. Em poucos minutos ela dava o serviço por encerrado e ia embora sem se alongar. Tinha medo, mas precisava do dinheirinho que recebia. E dizia sentir um aperto na garganta sempre que se aproximava da cova, como se estivesse sufocada pelo ambiente. Sem a família lá, o terreno ficou largado. Tudo se deteriorou. As bananeiras morreram ou foram destruídas por vandalismo. Alguns ainda invadiam para levar o que restava, mas não havia mais muito a ser roubado. A cerca foi desaparecendo em trechos e o lugar virou uma espécie de cenário pós-abandono. De vez em quando, eu passava de longe, por necessidade de atravessar aquela estrada, mas sentia um calafrio. O silêncio era diferente, nada de pássaros. Se a gente chegava perto da área da sepultura, podia sentir o cheiro de terra molhada e algo meio ácido, possivelmente restos de bananas apodrecidas há muito tempo. Porém, o que deixava muita gente desconfortável eram os boatos de que, ao cair da noite, se via uma figura andando por ali, um vulto alto, às vezes tossindo, às vezes apenas parado. Tinha até quem dissesse que dava para ouvir lamúrios, gemidos, barulho de algo se arrastando. Mas tudo sempre envolto em contradições, pois uns viram uma coisa, outros ouviram outra. Ainda assim, ninguém quis arriscar investigar por conta própria. O tempo passou. Eu tentei a vida em outras plantações, inclusive em outra região. Não cheguei a ficar rico, mas segui em frente. De vez em quando encontrava alguém que havia trabalhado lá, e o papo sempre virava para a história do seu Bento, de como o terreno fora violado e de como aqueles 3 supostos ladrões se deram mal. No vilarejo, todos lembravam com certo arrepio dos detalhes do fim trágico do patrão e de como a terra ali parecia amaldiçoada depois de sua morte. Quase ninguém se arriscava a construir algo naquele lugar. Chegaram até a surgir boatos de que um empresário de fora quis comprar a propriedade por um preço irrisório, mas recuou quando descobriu todas as histórias que rondavam a sepultura. Há quem diga que ele foi até lá durante o dia, acompanhado de um corretor, e teria sentido uma tontura esquisita quando chegou perto do túmulo. Depois disso, desistiu. Não sei se tudo é fruto de sugestão, se as pessoas se deixam levar pelo medo coletivo, ou se há realmente algo ali. O que posso dizer é que o ar do lugar ficou pesado depois que o patrão faleceu, e que muita coisa estranha aconteceu em sequência, sem explicações lógicas. Pode ser uma sucessão de coincidências. Pode ser algo além do que compreendemos. O certo é que, após a morte do homem que tanto controlava aquelas terras, tudo desabou num piscar de olhos. O pomar de bananas, que antes era sinônimo de progresso, se transformou num cenário de abandono, com histórias macabras que as pessoas comentam quase sussurrando. No fim das contas, cada um tem sua versão do que houve. Alguns preferem acreditar que foi tudo culpa de inveja ou de bruxaria. Outros falam em justiça divina, pois o patrão era um homem duro e quem o roubou mereceu o troco. Há quem pense que ele realmente fez algum acordo sombrio, de modo que, após sua morte, a terra se corrompeu e cobrou seu preço. Eu, particularmente, não encontrei nenhuma explicação que me deixasse 100% convencido. O que sei é que sempre que me lembro de como ele passou seus últimos dias, tão frágil e tossindo sem parar,
Imagino se aquela doença tão misteriosa não foi o estopim para algo maior. É como se a própria terra tivesse se revoltado, ou como se a morte dele tivesse despertado energias que estavam adormecidas. Desde então evito passar lá, mesmo que seja para encurtar caminho. Já deu para sentir na pele o clima sufocante que domina o local, principalmente quando o sol está baixo. Dizem que, em algumas noites, ainda se ouve uma tosse seca ecoando pelas fileiras de bananeiras mortas. Talvez seja mito, talvez seja só o vento balançando algum galho velho. Eu não faço questão de confirmar. Prefiro continuar a vida e manter distância daquele terreno. Quando as pessoas me perguntam, conto somente o que vi e ouvi, sem inventar. Nem preciso. Os fatos por si só já formam um retrato sinistro de como uma propriedade inteira pode se transformar num lugar de sombra, sem dono e sem paz. Há quem se pergunte o que aconteceria se alguém resolvesse limpar tudo e replantar. Eu, sinceramente, não arriscaria. Alguns lugares guardam histórias que não deviam ser mexidas, ainda mais quando o sono de quem descansa lá foi perturbado do jeito que foi. Depois de todos esses anos, ainda ouço boatos. Há quem diga que Dona Joana volta lá em segredo de tempos em tempos, sem que ninguém perceba, para rezar diante da sepultura. Outros falam que um dos filhos cogitou vender tudo, mas não conseguiu comprador. E tem também quem garanta que a maldição não se limita àquele terreno, que qualquer um que se aproxime com intenções de lucrar ou profanar pode acabar experimentando o mesmo destino dos que roubaram as joias. Parece exagerado, mas não posso negar que o lugar tem essa fama. Ninguém que mora na região pega frutas ou qualquer coisa dali, nem mesmo para comer de graça. É como se estivesse marcado, e as pessoas preferem olhar para o outro lado. E assim termino meu relato. Não sei se você vai acreditar em cada detalhe, mas garanto que toda a minha vivência naquele terreno, desde a época em que seu Bento gritava ordens, até o momento em que ele foi enterrado e o lugar se esvaziou de vez, foi muito real para mim. Eu ainda sonho com aquelas fileiras de bananeiras longas, com o calor que fazia a gente suar a ponto de quase desmaiar, e com a sensação de que, a qualquer momento, a presença dele podia surgir atrás de algum galpão, pronto para gritar ou cobrar algo. É uma lembrança que, para o bem ou para o mal, me acompanha por onde vou. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.